Olá, meus amores! Então, vamos lá. Esse é o nosso terceiro vídeo dessa nossa revisãozinha de argumentação, né? No primeiro, a gente falou sobre a argumentação e as partes da argumentação. No segundo, eu falei um pouquinho da questão motivadora, né? O que motiva o nosso texto. E agora eu vou falar dos argumentos que estão disponíveis para a gente escrever um texto. Então, vamos lá. Então, eu falei assim, né? A argumentação se divide em invenção, disposição e elocução, né? Então, primeiro, a gente pega a questão motivadora e a gente pensa quais são os argumentos que eu posso colocar aqui, né? E depois, na disposição, a gente ordena esses argumentos. Bom, mas o que são argumentos, né? Eu poderia falar para vocês que argumento vai ser um sinônimo de evidência. O que é evidência? É prova, mas não é prova tipo prova, sabe? Prova de português, de técnica de redação, é prova, tipo aquilo que comprova algo, né? Que evidencia algo. Então, coloquei aqui para gente, para vocês terem ideia, né? Quando eu estou fazendo um texto argumentativo, pense então nos nossos detetives da ficção. Então, eu coloquei o Brooklyn Nine-Nine, o Sherlock Holmes, o House. Então, o CSI e o da Agatha Christie, né? O Assassinato no Expresso Oriente. O que esses personagens têm em comum, né? Todos eles olham quais são as evidências, quais são as provas, quais são as pistas, sejam das doenças, dos assassinos, né? Mas quais são as pistas que são deixadas no lugar que comprovam a tese deles, a opinião deles, o que eles acham que aquilo é. Mas isso é muito mais fácil quando a gente está falando, por exemplo, da investigação policial ou de um médico, né, ver os sintomas para te falar qual é aquela doença. Mas e num texto argumentativo? O que são as nossas provas, né? Quais são as nossas provas? Então vamos ver, né? Eu estou separando para vocês 5 tipos de argumentos, que a gente já viu em sala, inclusive, né? Então eu tenho argumentos que são fatos, exemplos, ilustrações, sendo hipotéticas ou reais, dados estatísticos ou testemunhos. Então, como é que foi que eu preparei esse vídeo? Que vai ser um pouquinho mais longo, tá, gente? Eu separei para vocês vários parágrafos e a gente vai ler esses parágrafos e eu vou mostrar para vocês, pontuar para vocês como é que cada um desses argumentos foi colocado nesses parágrafos. Então, vamos lá. Então, o meu primeiro parágrafo aqui, né? Então, aqui embaixo, gente, eu coloquei eu vou postar o PowerPoint para vocês também, aí vocês podem abrir o link, tá? Do texto, se vocês quiserem. O título desse texto é O Líbano, a França e o Oriente Médio, tá? Então, esse parágrafo, ele está usando um fato para comprovar a opinião do autor. Então, o que é um fato? Um fato é algo que aconteceu e que todo mundo concorda. Todo mundo concorda que aquilo existiu. Então, a explosão no porto de Beirute, pronto, isso é um fato. Né? Ele já inicia o texto dele com um fato. Não tem como você falar assim, não teve uma explosão no porto de Beirute em 4 de agosto. Teve, a gente sabe. E olha como ele vai fazer isso. Deixa eu colocar aqui, para eu ir brincando aqui com vocês, né? A explosão no porto de Beirute, no último dia 4 de agosto, exacerbou a crise política e econômica pela qual vem passando o Líbano. As tentativas do governo libanês de esboçar alguma resposta efetiva têm sido vistas como mais um sinal da incompetência e corrupção do governo, realimentando um ciclo de protestos que vem se estendendo há meses. Veja, tudo isso ó, é a opinião dele, é a opinião do autor do texto. Mas essa opinião dele de que a explosão, ela exacerbou a crise política, ela agravou, ela piorou essa crise, ele parte do pressuposto de que todo mundo entende esse fato é verdadeiro, é real e aconteceu de verdade. Então ele parte de um fato para falar para a gente, para desenvolver a opinião dele. Então vocês vão fazer um texto sobre, não sei, avanços da tecnologia, problemas, soluções, partam de um fato, parte da criação da internet, como é que ela foi criada, para que ela foi criada. Então, o que é um argumento de fato? É um argumento em que a pessoa que está lendo o texto e a pessoa que escreveu o texto concordam que aquilo existiu e foi real. Isso é um argumento de fato e eu acho que esse é o argumento mais fácil da gente usar. Em seguida, eu tenho um argumento de exemplo, né? Então, esse texto chama a pandemia, o gargalo da biotecnologia no Brasil. O que é um argumento de exemplo? É quando, para provar o meu ponto, para provar que aquilo que eu estou falando está correto, eu dou um exemplo real. Ele poderia ser um fato? Poderia. Ele é um fato normalmente, mas a intenção dele é exemplificar, tá? Então, veja, aqui, né, eu parti do fato para minha opinião, e aqui eu vou partir da minha opinião para dar um exemplo.
Uma delas refere-se à aquisição de insumos, então ele está falando de gargalos, né, de problemas. Uma delas refere-se à aquisição de insumos biotecnológicos no país. Embora atraiam mais atenção as notícias sobre a falta de insumos médicos básicos, como luvas e máscaras, aqui, ó, isso daqui já é por si só um exemplo. Há também o mercado de insumos para pesquisas básicas e aplicadas. Por exemplo, e é interessante que quando eu tenho um argumento de exemplo, usar, né? Por exemplo, a gente usaria na fala tipo assim, né? Onde vocês colocariam o tipo assim, a gente pode colocar o por exemplo. Não precisa escrever como por exemplo, tá? Só por exemplo. Por exemplo, esta folha está falando do jornal, né? Noticiou que o Ministério da Saúde tem quase 10 milhões de testes para Covid parados por falta de insumos para as reações de PCR, principal tecnologia usada nos testes de diagnóstico. Então pensa, quando quando o autor do texto está falando que existe um problema no Brasil em relação à biotecnologia, e ele te dá esse exemplo, ó, o Ministério da Saúde tem 10 milhões de testes parados para a Covid porque ele não tem o reagente necessário. Tem como você duvidar dessa pessoa? Tem como você dizer não? Não, não é verdade isso. Então, o argumento de exemplo, ele é muito forte para a gente, tá? Porque ele meio que prova o que a pessoa está falando. E lembra, essa é a ideia da argumentação. Você dá a sua opinião e prova. Dá a sua opinião e dá a evidência da sua opinião. Como é que você chegou nisso? Então, como ele chegou, né? Que a aquisição de insumos era um problema. Bom, veja, ele está apontando para vocês um problema. Então, a gente viu o fato e viu o exemplo. Vamos agora para a ilustração. A ilustração, gente, ela não é bem vista em todos os vestibulares, tá? Então, sei lá, se por acaso está vendo esse vídeo no vestibular, não sei, meu aluno, antigo aluno, então ela não é necessariamente bem vista porque ela traz um pouquinho para a gente da narrativa, mas ela é um recurso, ela pode ser usada. Então, vamos lá. Então, uma ilustração hipotética. Uma ilustração hipotética é, como o nome já diz, hipotética, então não é real. Você hipotetizando, você está imaginando. Por isso que ela não é tão bem vista, né, nos vestibulares, porque às vezes, sei lá, a sua imaginação pode ir para um lado que a realidade não iria sozinha. Então, esse daqui chama voto flexível, né? Então, veja, ele vai. Olha como ele já começa com imaginemos. Então, é uma ilustração hipotética. Imaginemos um sujeito de 62 anos, de bem com a vida, levemente hipocondríaco, mas com 3 moléstias crônicas que o tornam mais propenso a desenvolver um quadro grave de Covid-19. É bastante razoável que esse cidadão não queira expor-se ao perigo de contrair o SARS-CoV-2 apenas para votar, seja em outubro, seja em dezembro. Então, ó, essa é a opinião do autor, né? O que o autor está falando para a gente, né? Uma pessoa com mais de 60 anos pode não querer se arriscar para votar, independente de quando a eleição desse ano vá ser posta, né? Em outubro, em dezembro, em novembro. Pode ser que essa pessoa não queira ir votar simplesmente porque ela tem medo de contrair vírus enquanto for fazer isso. Só que ele não tem uma pessoa de verdade. Ele não pode falar assim, ó, porque o meu pai disse que ele não iria. Não tem força. Então ele pede para você imaginar uma situação. Isso que é uma ilustração hipotética. Só que essa parte, que é a nossa ilustração hipotética, ela não se assemelha à narrativa como se ele estivesse contando uma historinha. Então o personagem dele tem 62 anos, é de bem com a vida, ele é um pouquinho hipocondríaco, mas ele tem 3 doenças crônicas. Então, quando a gente faz essa ilustração hipotética, é para provar um ponto. Aí, qual é o problema dessa ilustração, né? Ela não pode diferir, ela não pode sair muito da realidade. Vocês acham difícil que isso que ele está falando aqui exista? Ou vocês acham perfeitamente razoável, né? Quando a gente acha perfeitamente razoável, então você pode usar como evidência do seu fato. Quando é uma coisa muito difícil de acontecer de verdade, então a gente fala que é uma ilustração hipotética sem valor, tá? Mas a gente também pode ter ilustrações que são reais. E aí, normalmente, quando a gente está falando de texto jornalístico, elas vêm na voz de um entrevistado. Então, aqui a gente tem um texto que o título é, né? É cuidando das pessoas que vamos despoluir o Rio Pinheiros. E aí ele diz assim pra gente. Dona Antônia nos conta que hoje, ao cozinhar, consegue sentir o cheiro dos alimentos, coisa que não acontecia antes. Ela mora numa área invadida ao lado do córrego Zavuvus,
na zona sul da capital paulista. E recentemente, sua casa e milhares de outras vizinhas receberam ligações de esgoto no programa Novo Rio Pinheiros. O cheiro do esgoto que caía no córrego era o responsável por encobrir o Omida. Tudo isso, né? Então, tudo isso é uma ilustração, né? Ele está contando um caso real para provar aí, ele vai provar que quando você cuida da população, né? Esse é o ponto dele. Quando você cuida da população ao entorno do rio, você melhora a saúde desse rio, né? Veja, tem como a gente falar que isso é um argumento irrefutável, né? Que a ilustração ela é um argumento irrefutável, tanto a real, que fala de um caso, quanto a hipotética, que está imaginando um caso, né? É um pouco difícil, porque ela é bem personalista, né? Diferente do fato que todo mundo concorda, o exemplo que eu te provo de verdade, as ilustrações, elas servem mais como um ponto narrativo do texto argumentativo. Por isso que elas são mal vistas em vestibulares. Porque, primeiro, que não tem como você entrevistar uma pessoa na hora que você está fazendo a prova, né? E depois, porque elas acabam sendo um contra muitos. Então, sabe aquela coisa assim, ai, a minha tia pegou essa doença, sei lá, uma doença X e aconteceu tal coisa com ela. Isso comprova que todo mundo que pegar essa doença vai com uma coisa? Não comprova. Então é muito difícil a gente usar ilustrações num texto argumentativo, mas estão aí e elas são um recurso, tá? Então estou apresentando para vocês. Então, a gente viu fato, exemplo e ilustração. Vamos agora para os dados estatísticos. A gente tem um ditado, né, que fala assim, contra fatos não há argumentos, né? Eu diria, contra dados não há argumentos. Então, toda vez que a gente põe um número no nosso texto argumentativo, ele tem um valor muito maior, gente, muito maior, tá? O texto fica até mais grandioso. É muito difícil a gente discordar de um texto que mostre para a gente estatística, tá? A não ser que a estatística esteja errada, obviamente, né? Então, o texto é o mesmo texto, tá? É cuidando das pessoas que vamos despoluir o Rio Pinheiros. Então, veja, né? Esse autor, apesar dele ter usado uma ilustração, ele ter começado com uma história, isso é uma coisa interessante. Às vezes a gente pode começar o texto com a história de uma pessoa só, para a gente depois expandir. É um jeito de você for para dentro do texto. Então, eu começo contando um caos e aí depois eu vou refinar os meus argumentos. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde, nesses 7 meses já eram estimados mais de 5 milhões de óbitos por câncer no mundo. Estimativas bem fundamentadas apontam em pelo menos 20% o aumento do risco de morte por câncer como consequência da dificuldade no acesso desses pacientes ao tratamento adequado, fruto do atraso gerado pelo atendimento prioritário à Covid-19. Isso significa que são mais... Gente, não é o mesmo texto não, porque não tem nem o mesmo assunto, né? Peraí, que eu tive um problema técnico aqui. Não, gente, sorry. Esse texto chama Mortalidade por câncer aumenta durante a pandemia. Então, eu só não... Depois eu arrumo, gente, para publicar lá, tá? Para publicar o PowerPoint para vocês. Então, vamos ver quais são os dados estatísticos que ele está trazendo para a gente, né? Então, eu tenho 5 milhões de câncer no mundo. Esse é um primeiro dado. Estimativas bem fundamentadas apontam em pelo menos 20% o aumento de risco de morte por câncer. Isso significa... Aí eu tenho, né? Ele fala que é por causa do atendimento, do Covid, né? Então, como o atendimento está prioritário, isso significa que são 10 milhões, mas... que não 10 milhões, mas 12 milhões de pessoas vão morrer de câncer neste ano e talvez nos próximos, né? Então ele está falando aí desse aumento que nas mortes provocadas por câncer. Fica muito difícil você refutar um texto quando o texto coloca para você os dados, né? Tem como você falar que 12 milhões de pessoas vão morrer e isso é irrelevante? Isso é algo que a gente não tem que se preocupar? Que um aumento em 20% do aumento de risco de morte por câncer no mundo é irrelevante? Então, toda vez que a gente coloca um dado estatístico no texto, ele dá uma outra cara para o texto, tá? Você parece que você conhece muito mais o assunto que você está falando. Mas como é que eu vou colocar um dado estatístico no texto quando eu estiver fazendo uma prova, um vestibular? É para isso que existem os textos motivadores. Então, toda prova, ela vai oferecer para você pelo menos um dado estatístico, né?
ou a não ser que o assunto, a não ser que o assunto seja muito abstrato. Mas, por exemplo, aquele lá do Enem, do ano passado, que era a democratização dos cinemas, um dos textos motivadores apresentavam para a gente quantas salas de cinema tem no Brasil e qual é a distribuição delas por cidade. Então, os textos motivadores, eles costumam te dar um número para você poder apoiar esse texto, tá? O seu texto. Então, aí, além do dado estatístico, a gente tem depois o testemunho, né? Eu coloquei 2 exemplos de testemunho, né? Então, um que está dentro do texto e outro que está fora. O testemunho seria equivalente para a gente a uma citação. Então, aqui, ó, eu estou colocando uma citação de um leitor. Fala-se em servidores, mas então o texto é da Flávia Lima, a Geni da cobertura jornalística. A Flávia Lima ela é um Bundsmann da Folha. O que significa isso? Ela é responsável por, aos domingos, criticar alguma parte da cobertura jornalística da Folha de São Paulo, né? Os jornais sempre tem essa pessoa que lê o jornal e faz uma análise crítica daquilo. Fala-se em servidores, mas quando se vai ao texto, encontramos uma pequena casta do judiciário e o pináculo do executivo. É constrangedor, disse um leitor. Há uma longa discussão sobre o tema e, sinceramente, concordo que há salários muito altos no serviço público, tendo em vista a renda média do país. Mas essa discussão precisa ser mais bem qualificada, afirmou outro. Então, aqui ele traz para a gente duas falas, né? A questão é, se eu estivesse fazendo um texto argumentativo numa prova, eu poderia usar a fala dessas pessoas que não estão nem identificadas pelo nome? Não poderia, porque a gente teria aqui um testemunho que não é uma personalidade relevante para aquele assunto, tá? Aqui funciona para o texto da Flávia, porque ela estava falando justamente de como as pessoas reagiram a uma matéria publicada no jornal. Então, aqui faz sentido. Mas não, assim como quando tem um crime, você vai entrevistar não sei lá, teve um assassinato do lado da sua casa. A polícia não vai entrevistar um especialista, né, em assassinatos, sei lá. A polícia vai entrevistar o vizinho, que pode estar em casa e pode ter ouvido algo. Então, aqui a gente tem um testemunho de uma pessoa comum, que não funciona para todos os tipos de texto. No segundo exemplo, que é quais são as fronteiras entre o literário e o filosófico, agora a gente tem um testemunho de um escritor. Então, ele seria um argumento de autoridade, uma autoridade no assunto. Como Nietzsche, Hilke aparenta enfatizar o poder da linguagem em determinar as reações e avaliação dos nossos próprios atos. Assim, para ilustrar o ceticismo de Hilke, destaco esse fragmento da carta de 12 de agosto de 1904. Então, esse aqui é o nosso testemunho, ó, vou destacar ele. Em geral, é preciso ter muito cuidado com os nomes. Muitas vezes é o nome de um crime que destrói uma vida, e não a própria ação pessoal e inominada, que talvez fosse uma necessidade muito determinada nessa vida e pudesse ser acolhida sem esforço por ela. Então, aqui eu teria um testemunho de autoridade, porque eu tenho um escritor que está filosofando aí sobre o poder da linguagem, né, a importância da linguagem. Enquanto no outro exemplo, a gente tinha uma testemunha de uma pessoa comum, que não vale sempre a depender do caso, vale ou não vale, né? Quando você é um médico, por exemplo, o que vale é o testemunho da pessoa comum, né, que é o seu paciente ali na sua frente. Mas quando você vai tomar, como médico, uma decisão sobre aquele tratamento, você vai buscar testemunho de autoridades, argumentos de autoridades. Tudo bem? Então, vamos retomar rapidinho? Quando a gente tem uma evidência, a gente pode ter uma evidência, um argumento de fato, de exemplo, de ilustração, de dado estatístico ou de testemunho. Então, veja, tudo que a gente está falando até agora, ainda estou na parte ali de inventar, de imaginar, de pensar quais são os argumentos que eu vou usar e como é que esses argumentos interagem aí com a minha questão motivadora. No próximo vídeo dessa série, a gente vai falar como esses argumentos são dispostos no texto, qual é a estrutura desse texto. Tudo bem? Então é isso, meus amores. Beijo e até a próxima.